Tudo bem aí? Vocês me ouvem bem? Teste, som, som. Nós estamos aqui falando sobre o céu da semana, fazendo uma live especial extra sobre o céu astrológico da semana. Uma semana aí nova do mês de maio com ainda a lua cheia para minguante. Temos um momento aí especial de novidades astrológicas com o movimento retrógrado, né? Também de possibilidades aí para ingressos que vão ocorrer, especialmente de Mercúrio e de Marte. Então temos um céu da semana movimentado que a gente vai comentar um pouco astrologicamente, uma ilustração sobre o céu da semana. A gente começa aí uma semana bastante interessante no sentido de movimentos, né? De domingo do dia 10 a sábado 16 de maio. Tá? Então a gente tem de início, vou tentar, voltando aqui, isso que eu queria mostrar para vocês. Então a gente tem uma tabelinha aqui, uma colinha, tá? Que a gente começa a semana até de uma forma leve, aí no domingo, Dia das Mães, ó, 10 de maio, tá? A Lua chegando no Capricórnio, Sol em bom aspecto com Netuno, Mercúrio em trígono com Júpiter. Então uma semana que já começa de certa forma positiva para um sentido do confraternizar, né? Dos contatos à distância, né? Um momento propício aí para o Dia das Mães de conversar à distância, de falar longe, né? Ou mesmo uma questão aí de partilhar interesses, de partilhar gostos culturais, né? Aquela live do Roberto Carlos, de repente que vem aí num trígono Mercúrio Júpiter, né? Ou uma vivência ali do sexto Sol Netuno de um momento mais afetivo, de um momento mais de demonstrar emoção, né? Então a gente tem a semana segunda-feira que já a partir de domingo a gente começa a sentir um aspecto aí de Mercúrio-Marte, tensão Mercúrio-Marte, uma quadratura Mercúrio-Marte, tá? Então, vou até colocar um mapinha aqui, a gente consegue ver, olha lá, Mercúrio, né? Um aspecto tenso com Marte, tá? Você vê o vermelho aqui. Mercúrio é um planeta associado às comunicações, ao regente de Gêmeos, ao regente de Virgem, né? Marte, o regente de Áries. A quadratura acontece ainda com Marte em Aquário e Mercúrio em Gêmeos. Perdão, Mercúrio ainda no finzinho de Touro com Marte em Aquário, né? 29 graus, saindo a quadratura. E aí em seguida a gente percebe o ingresso também de Mercúrio em Gêmeos. Vou colocar aqui na própria segunda-feira a gente já tem o ingresso de Mercúrio em Gêmeos, né? Ali a posição do Mercúrio a 0 grau de Gêmeos, segunda-feira, finzinho da tarde, às 18h57. Tá? Então, como que a gente traduz essa tensão Mercúrio-Marte, essa quadratura Mercúrio-Marte? Mercúrio-Marte é aquela questão, fale com o motorista apenas o indispensável, né? Então temos aí um momento em que o planeta associado às comunicações faz uma tensão ao planeta das ações, dos impulsos. Mercúrio aspecto tenso com Marte tem um fator de um cuidado com as vogais, um cuidado com a gente exaltar na comunicação, né? Um impulso a mais ao falar, uma atenção para não radicalizar de forma meio intempestiva. Isso, apesar de ocorrer na segunda-feira, no domingo mesmo, a partir agora já do fim de semana, se vocês perceberam alguma tensãozinha no jeito de falar, numa coisa meio estranha de comunicação, já tem aí o fator da quadratura Mercúrio-Marte. Então, um momento aí de cuidado com o jeito, o tom também da voz, né? Da maneira de abordar certos assuntos, mesmo nas escritas, nos WhatsApps da vida, não mandar mensagem num tom negritado ou num jeito meio seco, né? Porque às vezes sem querer a gente pode passar uma má impressão, né? Uma coisa um tanto que não era exatamente aquilo que a gente queria passar.
Então, um aspecto tenso de Mercúrio-Marte também tem essa atenção para não precipitarmos ideias, pensamentos, atitudes individualistas no jeito de nos comportarmos, no jeito de abordarmos as pessoas de maneira geral. E esse tom, né, da maneira de falar, de mandar alguma mensagem, atenção aí com os próprios grupos de WhatsApp, ou mesmo com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente tem uma certa proximidade, né? Então, ali o Mercúrio-Marte tenso, né? Aí o Mercúrio ingressa em Gêmeos já ainda na segunda. Com ele em Gêmeos dá uma certa amenizada, é propenso aí a gente ficar mais interativo com as informações, com a comunicação, né? Com contato mais direto com os estudos. Para quem está aproveitando esse tempo de quarentena para atividade, para estudo, isso intensifica de maneira mais forte, de maneira mais intensa, né? Então tem um lado aí bastante interessante com o ingresso de Mercúrio em Gêmeos, porque ele está num domicílio, é o signo que ele rege, né? Mercúrio em Gêmeos tem o fator, as mídias ganham uma proporção maior, uma intensidade maior, né? Então isso tem uma curiosidade especial pelo fato do Mercúrio estar no signo que ele rege. Então, o lado de trocar informações, aprendizados, né? Atividades culturais, num sentido de o que a gente faz mesmo no tempo de folga, ou mesmo no nosso trabalho, na nossa rotina. Então, a troca de informação ela vai ser muito essencial nesse sentido, né? Então, quando o Mercúrio ingressa em Gêmeos, também existe essa dinâmica de mais informação e de atenção com as informações também, com aquilo que a gente, de certa maneira, precisa ter cuidado na abordagem dos detalhes das informações para não entrar ou confundirmos as notícias, não dimensionarmos demais um fato, né? Mercúrio em Gêmeos tem a velocidade da informação fica mais intensa. E o curioso também impacta no fluxo, seja no trânsito, seja na mobilidade, né? Então isso tem um fator especial. E aí é uma semana que a gente tem uma sequência de retrógrados, né? 3 planetas ficam retrógrados de maneira consecutiva ou estacionária, tá? Então eu vou aqui voltar para o dia 11, para o dia 11 do dia 12, vamos lá, 11. Vou posicionar aqui para vocês verem. Nós temos aí na segunda-feira ainda o Saturno retrogradando, né? Saturno fica retrógrado já na segunda-feira. Vênus fica retrógrado na quarta-feira e Júpiter fica retrógrado na quinta-feira. Então temos uma sequência aí de 3 retrógrados. Planetas retrógrados em geral é aquela impressão que o planeta está na ordem inversa do sentido zodiacal, de maneira geral, né? Eu acho que essas retrogradações influenciarão o aumento da mortalidade pelo vírus. Então, Marina, em algumas regiões sim, em algumas regiões não, tá? Porque é uma mudança de ritmo conforme cada região, conforme cada pessoa, certo? Então tem essa dinâmica conforme cada local. Então, assim, a gente percebe uma estagnação, uma definição do aumento da quarentena, por exemplo, né? Ficou prolongado a partir da nova semana um período maior, alguns lugares com lockdown, um lockdown meio mandrake, né? Mais um lockdown, ou pelo menos uma intensidade no fluxo da questão do rigor, entre aspas, dentro de uma possibilidade de rigor, né? Então isso impacta nesse ritmo, os 3 planetas no momento estacionário. Até nas economias, nos mercados, na bolsa, geralmente quando há um estacionário para direto, direto para retrógrado, retrógrado para direto, de uma vez só, existe um fator aí das bolsas, mercados, preços, negócios, as coisas tem essa questão dos mercados terem uma volúpia, ou mais para baixo ou mais para cima, né?
A queda do presidente eu não sei exatamente, mas a gente pode dar uma sondada mais a longo prazo. Não sei exatamente o mapa. Há duas, três versões do mapa do presidente, por isso que é um pouco complexo essa análise do nosso ilustre, tá? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: Saturno ele está na casa 12 do Brasil, né? Em trânsito. E aí o que ocorre? Quando houve o impeachment do Collor, Saturno estava na casa 12. Quando houve a renúncia do Jânio, Saturno transitava pela casa 12, certo? Porém, o Saturno estava na casa 12 no finzinho do ano ali do Temer, tá? Mas aí o que acontece? No caso do Temer não rolou nada, né? Porque há um fator de congresso, um fator de congresso que é a Casa 11 do Brasil, que de certa forma tem uma vertente diferente daquelas épocas. Então, de todo modo, haverá tendência de uma auditoria, uma investigação, vão com força em algo, uma certa ofensiva que monitore mais a postura do nosso ilustre, né? Não entraremos em polêmicas políticas aqui, mas é um período aí que as tensões de processo, CPI, normalmente ganham mais intensidade com Saturno na casa 12, né? Na casa 12. Pois é, Camila, estamos numa autolive aqui. Bem-vindo a quem está chegando agora, né? Interessante a maneira do vice-presidente também. Sim, tá? A questão é que também tem três versões do mapa do vice-presidente. Mas vamos investigar e assim que a gente tiver uma mais segura, a gente vai investigar, né? Mercúrio, a gente tem notícias positivas do Covid-19. Bom, Gi, positivas eu não sei, mas pelo menos um pouco mais nítidas eu acho que sim, tá? Do que serve, do que não serve, né? Pode dar uma boataria. Laura, bem-vinda. Bom vê-la. Então, a questão de um certo diz que me diz da informação com um pouco mais de notoriedade, né? Mercúrio está em Gêmeos, está no domicílio dele, né? Então tem essa dinâmica da forma como as informações sobre vacina, sobre mortes, né? Eu tive numa live com a minha amiga Camila Colaneri, que está nos assistindo, que está assistindo com vocês aqui. A gente falou bastante da lua cheia agora de Escorpião. E a lua cheia escorpiana, ela é um fator de um pouco mais de mortandade, de um boom de informação, de tirar do escuro, né, Camila? De tirar da cova um pouco as informações, as próprias polêmicas com a secretária da Cultura aí batendo forte, né? Nossa Regininha. Então criou-se uma polêmica, tudo que envolve uma certa polêmica, uns certos tabus, né? Você vê que a entrevista dela envolvia desenterrar mortos, desenterrar coisas, né? Gerou um bafafá. Geralmente lua cheia, ainda mais em Escorpião, dá um pouco esse tom dos tabus virem de novo a serem tratados, né? Então a gente está também aí num tempo que há associado à lua cheia que ocorreu na semana passada ali, na quarta para quinta, né? Fora a Regina é ótima, né? Nossa viúva porcina sucateira, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem aqui o Saturno retrógrado, olha lá, o Saturno retrógrado junto a um Mercúrio-Marte em quadratura na segunda-feira, né? Aí eu venho um pouquinho mais para cá, ó, quem está retrógrado, Vênus e o Marte chegando em Peixes. E aí eu venho um pouquinho mais para cá, olha quem está lá, Júpiter também retrógrado, né? Tem uma dinâmica diferente de Júpiter e Saturno, tá? Saturno e Júpiter, eles retrogradam todo ano, todos os anos durante 4 meses, tá? 4, 5 meses. Então a retrogradação de Júpiter e Saturno, elas impactam mais na semana, quando há retrogradação em si, e aí vão dando um teor ao longo do semestre, mas sem lá tanto impacto, não um pano de fundo, né? Mas na semana em si. Por isso que essa é uma propensa a gente perceber uma mudança de ritmo no sentido
do lockdown, do que fazer daqui para frente. Os países lá da Europa, você vê que tem alguns diminuindo bem a queda da mortandade, né? A Espanha mesmo, então existe essa questão, né? Relações dos índices de fake news, ou pelo contrário, influenciadas percam força e notícias. Acho que não. As fake news, elas ainda. Isso aí é uma coisa do Brasil, tá? As fake news é algo que independe, eu acho, de aspecto. Alguns, lógico, vão intensificar, alguns menos, mas eu acho que ainda devem. Acredito que fiquem um pouco mais alerta, porque com Mercúrio em Gêmeos, os veículos de imprensa também ganham uma visibilidade maior e a gente percebe uma responsabilidade maior, né? Então existe essa questão. No caso de Júpiter e Saturno retrógrado, eu não sei se alguém sabe o mapa de cabeça ou sabe se tem Marte, Júpiter e Saturno oposto ao Sol. Planetas a partir de Marte, qualquer planeta oposto ao Sol está retrógrado, tá? Porque ele está num movimento, digamos, de fazer o lado inverso de onde o Sol está, ok? Então tem uma dinâmica de quando o planeta está a partir do trígono, depois quincunxe, depois a oposição Júpiter e de Marte em diante, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles estão no momento de retrogradação. Tá? Então, especialmente quando há de trígono até quincunxe oposição, depois volta o quincunxe, volta o trígono, né? Os planetas, quando são retrógrados, têm mais impacto do que o Sol. Depende, tá? Não necessariamente, mas eles dão uma visibilidade, uma intensidade mais forte. Vou falar primeiro de Saturno retrógrado, porque ele retrograda, como ele está em Aquário, ele voltará para Capricórnio, tá? Tem mais impactos que os sociais. Oi, Caio, e aí? Quanto tempo? Tem mais impacto que os sociais, mas como eu te disse, os sociais, na semana da retrogradação, eles ganham uma importância, né? E quando eles fazem conjunção exata, certo? E outro detalhe o que esperar dessa penca de retrogradações conjuntamente do céu são as questões das repensar planejamentos a longo prazo ou metas de vida, só para dar uma resumida, tá? E outra questão é um fator de uma certa estagnação, mudança de ritmo, se de repente o teu ritmo de dia a dia tem alguma intensidade, você vive algo em especial. No caso de Júpiter e Saturno, Saturno ele vai retrogradar e até Capricórnio, quando chega julho, ele volta a Capricórnio, tá? E vai ficar em Capricórnio até dezembro. Aí ele fica direto depois para voltar a Aquário em dezembro. No caso de Saturno, é como se fosse um reposicionamento de algumas responsabilidades e de um repensar a longo prazo das questões. Eu sempre penso, Aline, bem-vinda! No caso do Saturno retrógrado, eu vejo essa dinâmica do procedimento da questão a longo prazo. Tá? Então isso tem uma questão que envolve o fator do Saturno em si para um senso de responsabilidade. Ele tem um fator de uma auditoria das questões que a gente vivencia de certa maneira. Então Saturno retrógrado, a princípio, já por ele estar em Aquário, também ele impacta num rever a nossa liberdade, no sentido das restrições que a gente vem vivendo também, certo? Então a gente pode perceber que alguns países estão soltando um pouco mais as pessoas, né? Tem algum lugar ali já na Europa, na Áustria, que você pode ir num restaurante. Aqui as pessoas estão numa falsa ilusão de presa de lockdown, que isso deve ficar um pouco mais intensificado. Eu acho que de alguma maneira perceberão, vai ser um certo alarme falso de lockdown por enquanto, ou de restrição, para depois, percebendo que a coisa não está lá muito ainda dando resposta, pressionarem mais para algum tipo de restrição mais intensa, creio eu, né? Falando de Vênus retrógrado, a gente tem aí um fator que é o seguinte: Vênus, quando fica retrógrado, tanto Vênus como Mercúrio,
costuma acontecer uma situação curiosa que é essa aqui. Ó, eu tenho aqui Vênus, tá vendo? Olha, Vênus com um movimento se aproximando da Terra e do Sol. Toda vez que Vênus fica retrógrado ou Mercúrio fica retrógrado, eles se aproximam de um movimento de ficar entre a Terra e o Sol. E qual que é o significado disso? É como se fosse um novo ciclo, uma nova volta, tá? Né? Vênus tem retrogradação a cada 1 ano e 9 meses. Vênus ficou retrógrado em Escorpião ali no período de outubro, novembro de 2018. Então, normalmente desencadeia questões de relacionamentos, de parte financeira. Eu tenho cliente que fechou negócio com Vênus retrógrado que estava pendente, ou terminou o relacionamento, ou firmou, decidiu marcar um casamento, a história. Há um movimento de nova etapa nas questões de relacionamento e nas questões de vivências materiais, financeiras. Foi péssima essa retrogradação na época geminiana, né? Então tem esse lado também de dar um sacode, tá? Dá um sacode. Se a relação está bambeando, essa retrogradação de Vênus é um reposicionamento de forma mais definitiva, porque, como a gente viu ali, é um ciclo que ocorre de nova etapa, né? De novo movimento. Desculpa, Paula, eu tô com Geminiana na cabeça pela lembrança do teu Sol, mas enfim, tem aquela coisa do astrólogo, né, gente? Você vê a pessoa trocentas vezes, conhece ela há 20 anos, é mais fácil lembrar o signo do que o nome, né? Então tem ali a questão de Vênus no meio da Terra e do Sol, tá? Então é um ciclo, né? Em Gêmeos, digamos assim, Vênus retrógrado em um signo, isso ocorre em média 8 anos depois, tá? Então 8 anos depois. Então, assim, Vênus retrógrado em Gêmeos ocorreu em 2012, entre maio e junho também, certo? Quem viveu alguma situação em alguma área da vida, vamos supor, na saúde, no lado profissional, em questões financeiras, digamos assim, ou mudou de trabalho, né? Então tem uma mudança de ciclo naquela época, fica semelhante, tá? Então ali eu tenho no dia 13 Vênus ali com Szinho, tá? Que é o estacionário para retrógrado. Então essa é uma semana em que as questões de relacionamento também ficam suscetíveis a um cuidado para que não haja respostazinhas atravessadas, até porque Vênus está retrógrado em Gêmeos, certo? Então isso impacta numa condição do jeito como a gente fala, do tom também como a gente fala, pelo fato Mercúrio já está ingressando em Gêmeos, os nodos estão ali também no eixo Gêmeos-Sagitário, né? E Vênus mudando direto para retrógrado. Então há um ciclo aí de situações que impactam a região de Gêmeos do nosso mapa astral. Não é pelo fato de que há 8 anos atrás tenha sido tenso, ou há 1 ano e 9 meses atrás ali, entre outubro e novembro, que tenha sido problemática, que vai ser novamente, certo? Tem períodos que, como eu disse, são situações de impacto numa transição. Energia estacionária, o que esperar dessa energia? Pô, Marina, é uma energia exatamente como o termo diz, de estacionar um pouco a questão. É comum em períodos estacionários, em semana de um planeta estacionário, travar algumas coisas. As comunicações, por exemplo. Isso independente de ser o Mercúrio ou independente de ser qualquer um, né? Mas às vezes muda um ritmo de algo. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo de São Paulo. A gente já começa a semana com uma mudança de ritmo no trânsito, por exemplo, né? Carro com placa 1
Carro com placa par só vai poder sair em dia par. Carro com placa ímpar só vai poder sair em dia ímpar. E olha que interessante, né? O governo resolveu fazer tudo isso na semana da retrogradação de 3 planetas. Ora, bolas, né? Que beleza! Então, não à toa a gente perceber esse momento de uma alternância de fluxo. É óbvio que o trânsito vai travar de alguma forma, ou o transporte público pode ter uma lotação de 20% a mais, como o próprio secretário falou, né? Então tem esse impacto, né? Esse impacto na casa onde eu tenho Gêmeos ou Vênus. Então, Paola, é interessante, a princípio é em Gêmeos, na casa onde você tem Gêmeos, tá? Se você tiver Vênus em Gêmeos ou Vênus fazendo aspecto, ele vai ter uma sensação mais intensa. Mas, a princípio, é na região de Gêmeos no mapa astral, certo? Agora, se você tiver Vênus retrógrado também, independente de onde ele estiver, é possível que você perceba um impacto nas questões de ritmo, de relacionamento, né? De fluxo, né? Fala aí, Tiago, vamos lá bolar uma live e tagarelar também. Então, a questão de Vênus retrógrado, ela tem essa dinâmica. Ela tem um ciclo especial de 8 anos, né? E certas situações que acontecerem agora, por exemplo, entre maio e junho, né, Vênus ficará retrógrado até o dia 25 de junho, certo? E no dia 3 de junho acontece uma conjunção com o Sol, que é isso, que é a situação da conjunção inferior, tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, a data mais adiante, né, final de junho, por exemplo, olha lá, Vênus ainda está retrógrado, mas fará a conjunção com o Sol. É semelhante, tem uma certa semelhança ao impacto de um eclipse, tá? Porque Vênus meio que está na fronte ali do Sol. Então é o impacto do novo ciclo, é como uma volta, né? Como uma criança voltando para visitar a mãe no carrossel, tá? Então Vênus nessa condição, ele pode trazer impacto em situações que podem gerar uma consequência na região de Gêmeos para o segundo semestre, não só para esse período de junho e julho, tá? Podem haver situações de uma sequência, né? Senhor Vênus, meu regente, Gêmeos na casa 6, pula para o Natal. Então, na questão da casa 6, está um pouco associado ao ritmo, à rotina, ao dia a dia, tá? E até questões de corpo, alimentação, dieta. Às vezes a pessoa escolhe ter algum cuidado de malhar ou para com o ritmo físico. Eu atendi uma cliente ontem que, com essa tônica de Vênus na casa 6, ela começou a ganhar peso porque ela estagnou nos ritmos, né? Começou a se consumir mais, né? O apetite dela meio que intensificou com um pouco dessa questão da ansiedade do momento pandêmico, tá? Então, andando, mas não quer dizer que aconteça para todo mundo. Algumas pessoas podem decidir ocupar o tempo malhando, né? Pega lá a ergométrica aí, vupt, né? Vamos mexer o corpo para quem puder. Tô querendo. Calma, gente, um ano de cada vez, né? Um ano temos que degustar os anos porque há de superarmos tudo que estamos a viver, certo? Vamos melhorar um pouquinho a coisa aqui. A gente tem na quarta-feira, na terça ainda tem um bom aspecto de Mercúrio com Saturno, que dá para pensar em projetos a longo prazo, Imagina, Carol, obrigado você. Pensaram projetos a longo prazo com Mercúrio em bom aspecto com Saturno, né? Por isso que bom aspecto de Mercúrio com Saturno, ainda mais nessa semana, quem tiver muito na pressa, na ansiedade, desacelera, né? O bom aspecto de Mercúrio com Saturno, Kita, que bom, vê lá. O bom aspecto de Mercúrio com Saturno é positivo para um pensar a longo prazo e para compreender padrões de gente que é um tanto padronizada, um tanto careta, um tanto tradicional, né? Aspecto de Mercúrio com Saturno é um fator especial para um pensar a longo prazo.
E como o Saturno aí também vai estar nesse time de estacionar, retrogradar, né? Então, o repensar ideias num trígono de Mercúrio com Saturno é positivo, certo? É positivo de certa forma, ok? Temos quarta-feira o ingresso de Marte em Peixes, olha só, Marte em Peixes na quarta-feira. Marte em Peixes requer aí um cuidado também com a questão das falsas ilusões, das falsas impressões. Porém, um bom ingresso para a questão do coletivo, para a questão de uma mobilização das questões solidárias. A gente tem uma certa sensibilidade maior ao Marte ali, entrando em Peixes na quarta-feira, dia 13, tá? 10 da manhã. Aliás, acho que até antes, acho que é 7 da manhã. Bom, enfim, de manhã. E o Marte em Peixes tem esse fator de uma tensão para não sermos reativos com questões que não são tão nítidas, não são tão claras, né? Marte em Peixes, ele tem um fator também que, para quem lida, para quem pode, quem está com a possibilidade de lidar com algum tema criativo, artístico, algum empenho que envolva criação, isso beneficia, né? Para quem lida com algum tipo de arte, cultura, é um ingresso de posição especial para quem lida com algum movimento solidário, coletivo, acelera o dinheiro vem de outro, prejudica. Ele vai depender dos aspectos, Paula, mas o Marte em Peixes, às vezes ele dá um contratempo de gasto extra, tá? Marte em Peixes, Marte na 8, né? Se ele estiver passando pela 8. Às vezes pode dar um certo contratempo de uma questão de contratempo de gasto extra. Mas enfim, tem um fator de despertar um senso solidário, um senso de mobilização. A gente pode ficar mais entretido com alguma causa, né? Então tem um lado aí em que o Marte Peixes sensibiliza a gente. A gente só precisa ter um certo cuidado com a questão de dispersão, né? Com ações que tirem um pouco a gente do foco ou envolvam aí uma ilusão, uma não percepção das questões, né? E então falei de Vênus retrógrado na quarta também. Não corte os pulsos esse ano, por favor, em ano nenhum, não corte nada, tá? No máximo as mechas, umas franjinhas assim, para ficar o exercício de vaidade, vamos positivar, né? Relax, né? Marte em Peixes dá essa questão dramática também, tá? Essa questão meio Maria do Bairro, umas certas dramaticidades, né? Então um exercício de arte cênica é interessante, né? Marte em Peixes dá um lance meio Rosa Selvagem, né? Uma coisa meio Regina Duarte fazendo aquela coisa, né? De mexer aquele drama, só vim aqui para falar de... Bom, esquecemos política. Então, entramos aí na quinta com Júpiter, Maria do Nossa, né? Paula Bracho, por aí vai. Essas coisas que a minha sobrinha ficava me enchendo a paciência. Ou esses dramas, né? Mexicanos. Não, a Regina é aquário. Regina é aquário. Eu acho que ela é um aquário de sol de 12, talvez, eu acredito, né? Não tenho certeza, né? Deixa salvo para ouvir do início. Claro, Cássia, pode deixar. Vou deixar salvo, vou postar nas mídias aí para quem chegou tarde, para quem pegou o final, tá? Então, Helenice, calma, né? Amigo, sou fã de piscianos, defendo todos a unhas e dentes, adoro a sensibilidade pisciana, tá? Amigo, tá? Todos os piscianos moram no meu coração, o zodíaco todo em especial. Então, chegamos a Júpiter retrógrado, né? Júpiter está retrógrado por Capricórnio, Júpiter vai ter uma retrogradação na quinta-feira, tá?
O pessoal gosta, né? Olha lá, Júpiter retrógrado na quinta-feira, dia 14, tá? Certo. Tem um detalhe também, que na quinta-feira a gente tem uma lua minguante em Aquário, certo? Então isso ocorre também. Fala aí, Daniel. Daniel o cara é VIP nas lives aqui. Então a gente tem ali uma lua minguante em Aquário, também aí para a questão de finalizar ciclos, concluir questões. O Júpiter retrógrado em Capricórnio, ele tem um fator da questão associado às leis, associado à legislação, né, parte burocrática. Júpiter é o regente de Sagitário, tá? Então tem um fator aí dessa questão ser um pouco mais intensa. O Brasil tem a casa 12 em Capricórnio, tanto Júpiter como Saturno estarão retrogradando por ali, de alguma forma, algumas questões um tanto estranhas aí do meio social político vão impactar. A questão dos hospitais, que é associado à casa 12, impacta também. Então tem um fator que isso, de certa maneira... Você fez o curso de kármica, muito legal, Daniel. Então, eu também fiz. A kármica às vezes dá umas passeadas em alguns temas interessantes aí de resgate, né? Vale para quem curte aí a pesquisa. Boa noite, Marinês, bem-vinda, boa noite, pessoal. Voltando, Júpiter e Saturno retrógrado na casa 12 do Brasil. Casa 12 é uma casa associada aos hospitais, aos lugares fechados, né, aos inimigos ocultos, à espiritualidade. Então, tem uma questão de crenças, tem uma questão de um certo pico aí da lotação dos hospitais. A gente vê poder público mexendo os pauzinhos numa condição de tentar pegar a rede privada para usar atendimentos, né? Então vai ter um movimento forte aí de problemas, digamos assim, uma certa estagnação. Se a gente perceber aí os hospitais com 100% e não esses 90% que estão dizendo, já vai ser essa sinalização desse momento de Júpiter estacionário, Saturno estacionário na casa 12 do Brasil. Para o mundo, para o coletivo geral, também envolve questões burocráticas, questões de reposicionamento de planos. Vale lembrar que Júpiter está retrógrado em Capricórnio e ele está em conjunção com Plutão, né? Mas a exatidão ela teve em abril, quando começou o mês. Vamos ter 30 de junho, outra, né? E lá para novembro também. 30 de junho tem um fator mais para frente aí, que é a questão de algum tema associado à própria pandemia ou de uma possibilidade de reincidência se não fizermos as coisas certinhas, tá? Mas também de uma sinalização de pesquisa, cura ou algo que dê um certo alento para uma mudança de prisma e de planejamento do ritmo, né? A conjunção Júpiter retrógrado com Plutão dia 30. Isso, Paula, a exatidão é dia 30. Já teve, são 3 momentos exatos, né? Um em abril, um dia 30 agora. 30 agora não, 30 de junho fica exato com Plutão. E lá para novembro fica exato de novo a 22 graus, tá? Até porque Plutão está retrógrado. Os nodos lunares pegaram no eixo 5, 11 no mapa do Brasil. Então, Daniel, casa 11 e casa 5, pela astrologia mundial, é Senado e Congresso também, tá? Então, e também a questão de grupos, causas, né? De certa forma. Isso deve impactar num burburinho lá da postura do Congresso quanto à questão da economia, quanto a novos decretos que impactem no ritmo do Brasil, no ritmo das nossas situações aí, né? E quando chegar ao fim do ano, a coisa pode ficar um pouco pesada, porque também o eixo nodal no eixo Gêmeo-Sagitário significa que os nodos, nodo norte e nodo sul, todo mundo conhece com a vertente karma, missão, que a gente tem a seguir, o que a gente traz. Ok, vale, mas nunca vamos esquecer.
Os nodos são a região onde acontecem os eclipses, certo? Então nós teremos no futuro, especialmente no final do ano, eclipses começando a acontecer no eixo Gêmeos-Sagitário. Então, por isso a questão da casa 11 e 5 deve ser um fator de mexer com o Congresso quanto a ou firmar ou abraçar de vez a causa do presidente ou zarpar dele. Tá? Eu acho que pode dar uma tensão aí de bater de frente com o presidente. Isso é ruim para ele. Mas aguardemos. Então, só que Plutão estará no mesmo grau da conjunção com Saturno no começo do ano. Sim, Paula, no começo do ano teve conjunção Saturno-Plutão a 22 graus, né? E no final do ano a conjunção Júpiter-Plutão será a 22 graus, exatamente. Vai reforçar, né? Vai reforçar a tendência. Então, significa que as consequências da pandemia vão prevalecer aí até o fim do ano, tá? Se não fizer as coisas direitinho, se não seguir a risco, se continuar com uma certa displicência, gera risco de reincidência no mundo todo, especialmente em países que estão meio que a relento para ela, como o Brasil principalmente, né? E de certa forma, acredito que envolva uma mudança de posição na reflexão, na nossa postura, né? Nas estruturas, no pensar a longo prazo. Né? Então tem um lado aí de envolver as bases, as nossas estruturas de modo geral. Né? Eu disse na live de segunda que essa conjunção em Capricórnio pode haver... Não, não disse isso. Eu disse que há um histórico de renúncia, tá? Porque na época do Jânio, o Jânio teve uma renúncia quando o Saturno esteve pela casa 12 do Brasil no início da década de 60, né? Então, há um histórico. A questão é que naquela época era meio... a coisa estava mais tensa do que agora, né? Esse ano, a casa 11, que é a região do Congresso do Brasil, envolve um fator de uma certa base que ainda segura a onda, né? Se você for ver, Saturno ele já estava na casa 12 do Brasil quando teve a tentativa de impeachment do Temer no fim do ano passado. E o Temer não caiu, tá? Então, por isso, o potencial é indicativo, né? Eu tentarei especular as vertentes dos 3 mapas do Bolsonaro que jogaram aí para ver, de repente, alguma questão. Se eu souber, de repente, uma ideia, se pelos 3 dá alguma situação, eu tento passar para vocês, certo? Então, assim, Júpiter e Saturno, nesse momento, retrógrados pela região da casa 12. Na quinta, a gente tem o movimento de Júpiter retrógrado por Capricórnio. Na semana em si, são questão... desculpa, olha, nó do norte em Gêmeos. Né? A questão das informações que às vezes vem, mas não, tranquilo. Isso aí a gente está suscetível, mesmo sem querer, e também até para pesquisa. É muito legal porque os nodos, o eixo nodal Gêmeos-Sagitário, ele também desperta a curiosidade para a gente investigar mais, a gente assistir mais coisas, fazer mais. O Mercúrio ingressando em Gêmeos, Vênus retrogradando em Gêmeos, também gera um posicionamento para a gente poder fazer coisas que façam um entretenimento cultural, né? Um entretenimento das informações, né? Uma didática aí da gente observar, digamos assim, assuntos que a gente já está mastigando, né? E digerindo mais, digerir melhor, né? Então tem esse lado bastante interativo com as informações do que a gente vem estudando, né? Então, a Lilith em, a Lilith em Gêmeos na 9. Então, fica essa coisa meio intensa, né? Um certa volúpia, um certo impulso, né? de pesquisa, de informação, e às vezes dá uma certa ansiedade também, né? E aí, pessoal, para concluir a nossa live, a gente tem a lua minguante em Aquário, tá? A gente tem aqui momento de lua minguante por Aquário, então a gente vê aqui lá
Olha lá, quarto minguante em aquário. Tá? Vou ver se eu desenho aqui para vocês. A lua minguante é aquela lua, aquela fase lunar mais propensa a gente concluir questões, né? O minguar, né? O lado meio de da gente ter uma certa uma certa postura mais reflexiva, é positiva para concluir pendências, né? Concluir coisas. Então tá lá, quinta-feira, Lua 24 graus de aquário minguando, Sol 24 graus de touro, né? Então é isso, ó, quando a Lua está minguando, ela está terminando a volta dela em relação ao Sol, olha lá, ó, tá vendo? Aí na semana que vem temos já uma Lua nova, mas muito já provável, uma Lua nova é, geminiana, né? Creio eu. Depois eu confirmo se ainda é taurina ou geminiana. Mas é uma lua minguante aquariana, que é indicativa para as questões de tecnologia, de grupos, temas associados a aquário no sentido de um fator coletivo de causas que também a gente pode se integrar. Né? Então tem uma tendência. Quem tem lua em aquário é expressa mais as emoções ou fica um tanto mais mobilizado com questões, né? Com certas causas, com certos temas de modo geral, numa vertente aí de assuntos, de objetivos. A lua minguante é sempre a fase lunar propícia para a gente concluir questões, né? Para a gente meio tratar mais as pendências, é mais indicada para terminar situações do que para pensar em coisas novas. Né? Então, antes de começar algo, concluir o que está pendente. Né? Lua em Leão, quem tem Lua em Leão tem essa oposição da Lua minguante. Né? Então, ficar atento aí para que não fique muito reativo às emoções, né? Não, tem um exercício de compreender o coletivo e a inserção da sua presença dentro de questões de grupo. Né? Então isso envolve o pensar antes de falar. Aliás, o que faz a semana a gente pensar antes de falar, para quem chegou depois, é esse momento da quadratura Mercúrio-Marte em Gêmeos que começa a semana, tá? Então, para quem perdeu aí o comecinho, só repassando, a gente começa aí uma semana com uma tensão do Marte, ó, Mercúrio 29 de Touro, indo para Gêmeos quase, e Marte ali 29 de Aquário, tá? Então, cuidado aí com a fala, com a comunicação, com os impulsos, mas um todo a semana com esse ritmo da retrogradação propensa a certas estagnações, né? Bem essa questão do exemplo de lugares mudando o ritmo da abertura da quarentena em alguns países já dando uma leveza, e o Brasil ainda nessa de alguns estados com lockdown, São Paulo nessa questão do ritmo de replanejar coisas, o próprio Rio de Janeiro. Então, hospitais podendo aí ter uma estagnação de 100% de leitos. Então, e especialmente Vênus retrógrado, um indicador aí de novo ciclo para algumas questões associadas a relacionamentos, a parte material, negócios, parte de finanças, até porque Vênus é o regente de Touro, é um signo que também rege questões num sentido material, mas em especial nas relações, pelo fato de dar uma nova dinâmica de etapa, de novo ciclo. Todo momento de Vênus retrógrado tem esse indicativo de novo ciclo, transição nas questões de relacionamentos, certo? Então, basicamente essa tônica aí do céu da semana, certo? Quem quiser fazer alguma pergunta aí do céu da semana do período antes de eu encerrar, tá? Já agradeço aí a atenção de vocês. Eu tenho aí alguns minutinhos para a gente poder concluir a live. Agradeço aí primeiro toda essa presença às 9 da noite. A gente está batendo algumas lives de famosos aí, que está me deixando muito contente. Plutão retrógrado vai ajudar que tudo que está obscuro no governo, todas as esferas que venham à tona. Então, Paula, como eu te falei, de Saturno em diante, todo o planeta fica retrógrado por uns meses.
ao longo do período, né? Plutão ficou retrógrado ano passado por meses, no ano anterior por meses. Dá sim indicativo, como eu falei, o Plutão, os planetas a partir de Júpiter, quando eles retrogradam, o impacto geralmente é na semana da retrogradação. Então vamos lembrar, quando Plutão ficou retrógrado era o fim de abril, era o final de abril, né? Imagina, obrigado você, querida, pela presença. Então, Plutão ficou retrógrado naquela semana que o Moro, bem na sexta para sábado, que o Moro deu uma, né, surtada e a gente ficou, o Brasil ficou, será que vai, será que sai, será que não sai, né? Então, aquele momento do estacionário para retrógrado. E aí, quando mudou tudo, né? Como o seu tema da casa 3, Saturno vai retrogradar nessa área, então. A casa 3 é associada a papéis, é associada a irmãos, é associada também à comunicação, é associada a estudos. Você pode ter uma tratativa de revisar questões e assuntos sobre esses temas, tá? Ou lidar com algum tipo de movimento ou responsabilidade sobre esse tema. É isso, Daniel. Então, naquela semana que o Plutão retrogradou, a gente ficou na dúvida se o coreano morreu ou não morreu, né? Então envolveu ali uma estagnação de questões associadas a poder, né? E consequentemente impactou na saída do Moro, né? Deu aquele bafafá todo. Então Plutão retrogradou, ele teve impacto naquela semana. Agora, ok, a gente está tendo umas consequências, mas não com a explosão daquilo. São meio que os estardalhaços, entende? Com o Saturno e o Júpiter retrógrado é mais ou menos isso. A semana ela pode ter aí a questão das estruturas dos hospitais me mexendo, questão de poder investigativo, as gravação vindo à tona lá do Moro, a AGU aceitando a gravação que o Moro vai mandar, etc, etc, etc. E aí depois entra o processo passo a passo, né? Então tem essa condição, essa questão, né? A casa 10 fala do presente. Então, Daniel, a casa 10 ela fala ela é uma casa associada no mundo, para a astrologia mundial, a projetos de vida e também ao poder, né? No caso, para uma pessoa, ela é associada a projetos e até questões de longo prazo. E também a carreira, a parte profissional, tá? Então tem aí essa dinâmica conforme o que ocorre, mas se, por exemplo, Saturno ou Júpiter estiver por lá, pode impactar no que possa ser projetado a médio e longo prazo, reposicionar algo nesse sentido, certo? Então, a questão do presidente, então assim, esses retrógrados estão pela casa 12, né? O Bolsonaro, ele tem ali, não sei se ele tem Mercúrio em peixes, enfim, Marte vai entrar em peixes. Então, isso deve dar uma questão da comunicação, ou alguma questão da fala. Quando Marte entrar em Áries, lá para fim de maio, junho, né? Acho que daqui um mês e pouco, o julho, acho que é julho, vai pegar o sol do Bolsonaro. Aí a gente vai ver o estrago que deve fazer. Ou ele vai reagir de uma forma meio impactante, vai ter treta, tá? Vai ter treta. Quando Marte ingressar em Áries, teremos treta séria, algo que vem à tona, algum embate, tá? Então isso deve impactar. Pessoal, tenho aí 1 minuto e 50, quero aí agradecer a atenção de... falaremos mais a respeito de modo geral, né? Você vai ver quando Marte chegar em Áries, né? A passagem de peixes para Áries, porque ele tem essa questão, né, de ser peixes ou ser Áries, nasceu na fronteira, né? Ele tem uma vibe ariana forte, mas ele tem um pezinho em peixes, porque ele é um tanto viajandão, o lado negativo de peixes, digamos assim, né? Então, obrigado você, gente. Obrigado você, pessoal. Muito feliz pela presença de todos vocês aí. Agradeço a atenção de todos. Um abração. Tchau, tchau, tchau. Qualquer dúvida, estamos a postos. Guia Astrólogo, sigam-me, certo? Namastreta, Daniel, Namastreta, namastreta.com, tá? Então, tem
Tem essa dinâmica aí. Vou fazer mais live sim, Gi. Vou tentar, né? Ver. Solte seu lado rock. Vamos ver. Vou tentar ver se eu arrumo um tempo para live. Paula, obrigado, viu, querida? Obrigado aí pelas perguntas, pela presença, pela tagarelice. É, pela companhia aí à noite, a audiência de vocês me deixou bem feliz. Faço mapa com faço mapa com ele, gente. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança. Então, boa semana a todos. Estou enrolando aqui para aproveitar os 20 segundos que faltam, né? Obrigado, Paula. Obrigado, Telúrica e Geminiana. Uma ótima semana a todos vocês. Cuidado com esse Mercúrio-Marte em quadratura, tá? Fale com o motorista apenas o indispensável, certo? Tchau, tchau.